vocês abram suas Bíblias. Já começou, né? A sequência que eu não vi. Qual é o livro? Qual? Malaquias. O pastor encomendou a mensagem. Ele mandou o texto, o livro, o capítulo e o versículo para eu pregar. Responsabilidade. Quando fala assim, vê lá o que você vai pregar, aí a gente fica pensando, mas a gente está seguindo a mensagem bíblica e é ótimo para poder os irmãos terem um panorama do texto, né? E hoje a gente vai refletir em Malaquias, o capítulo 1, versículo 6, e até o versículo 14. Malaquias 6, capítulo 1, do 6 ao 14, que é a segunda conversa, ou diálogo, ou disputa, ou discussão entre Deus e os sacerdotes. Amém, irmãos? Está todo mundo no texto aí? Eu vou começar pelo final, eu vou ler só o versículo 13. E aí a gente ora, tá bom? Aí depois eu vou lendo o do 6 ao 14. Só o 13 para começar? Por favor, obrigado. Diz, e vocês dizem ainda, que canseira, e torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Oferecem animais roubados, oferta que foi roubada, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso, diz o Senhor, que torcem o nariz. Por que eu pedi para ler esse texto? Para que você ore agora a Deus e que você não seja como um filho que torce o nariz quando o pai ou a mãe está repreendendo ou dá de ombros, sabe? Não faz isso, fulano, aí você fica assim, não fiz nada de errado, sabe? Nunca é com a gente, né? Por exemplo, a palavra do pastor foi tão bonita, fulano tinha que estar aqui. Nunca sou eu, né? A oração de Isaías, para muitos seria, Senhor, eis-me aqui. Aí o Isaías fala, envia-me. Muitos orariam, os que torcem o nariz, Senhor, pastor, eis aí, envia ele. Mas que a nossa oração seja para que a palavra seja para a gente, amém? Feche seus olhos e ore ao Senhor. E você vai orar uma coisa aí no seu coração. Não vou pedir para você repetir em voz alta não, mas eu vou pedir para você repetir na sua mente. Fala assim, Deus, não fala alto não, fala para você na sua mente. Deus, que o pastor Nicolas não atrapalhe o texto. Fala isso para ele, que ele não atrapalhe o texto. Porque a nossa tarefa é não atrapalhar. Porque a mensagem ela já está aí. Amém? Continue com seus olhos fechados. Ó Senhor Deus, perdoa os nossos pecados e as nossas falhas. Ó Pai, que essa palavra venha de encontro ao nosso coração e que a gente, ó Pai, consiga entender que a palavra é para a gente. Ó Pai, em nome de Jesus, que a gente não venha a torcer o nariz, que a gente não venha dar de ombros, que a gente não disfarce e que a gente assuma o nosso lugar naquilo que o mensageiro tem para trazer, o profeta, Pai. Ó Deus, perdoa as nossas falhas, perdoa o nosso coração ingrato e que a Tua palavra possa encontrar terra fértil em nossa vida hoje, ó Pai. Que eu não atrapalhe a palavra, que eu não bagunce aquilo que o Senhor fez aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, como eu falei, a palavra não é culpa minha, amém? Primeiro é culpa do Malaquias.
E depois é culpa do pastor Johnny, que pediu para pregar. Por que eu estou brincando assim? Porque eu estava lendo, eu falei, esse texto ele é bem, sim. Sabe o que aqueles textos que Deus dá o puxão de orelha, né? E tem uns que ele dá um puxão de orelhazinho, e tem uns que ele dá um puxão de orelha zona. Esse texto é forte, eu vou tentar deixar ele mais tranquilo. Irmãos, eu não sei, eu não estava na semana passada, mas eu sei que o pastor falou para mim que já começou, né? E ele já deve ter feito, com certeza, que ele sempre faz, que eu acompanho as pregações do pastor, eu sei que ele faz sempre o contexto ali, ele sempre traz, né, pastor, para a gente entender por quê. A Bíblia, irmãos, ela não é um texto que ela caiu do céu, pronta. Tem gente que às vezes vai ler a Bíblia e acha que é um livro assim, que vem, né, prontinho. É um livro que levou 1.500 anos para ser construído, 1.500 a 1.600 anos para ser desenvolvido ao longo da história. E é um livro, e na verdade a Bíblia ela não é um livro, né? Ela é uma biblioteca. São vários livros que compõem a nossa Bíblia, né? Cada livro ele tem um jeito, um gênero, um estilo. E cada momento do livro da Bíblia também tem. Né? Você tem os livros de sabedoria, você tem livros que são profecias, você tem pedaços que são poemas, que são músicas. Tem lá a canção de fulano, aí tem a música, você tem os salmos, que todo ele é um poema. Ela não vai dar conta de narrar todos os detalhes do mundo, né? Ela tem um objetivo narrativo ali para mostrar até a chegada de Jesus e depois a preparação até a volta de Jesus. Inclusive o João, o meu amigo também, o apóstolo João, ele vai falar um texto que é muito bonito, que ele vai falar que se fosse colocado na Bíblia tudo, ia ter espaço no céu, na terra, para que tivesse todos os livros, né? Então você vai ali. E esse momento que a gente está aqui, a gente está na profecia, na última voz profética do Antigo Testamento. A última voz profética do Antigo Testamento, que foi Malaquias. Por que a última voz profética do Antigo? Porque teve uma voz profética no Novo, que foi o nosso amigo João Batista. Ah, mas Jesus, pastor, Jesus, ele é o Messias sobre qual os profetas estavam falando. E em Jesus resume todas as grandes figuras ministeriais, que é o rei, o sacerdote e o profeta. Aí vai falar que é o sumo sacerdote, o rei dos reis e o profeta de todos. Que ele não é só o profeta. O João vai falar que ele é a própria profecia que se fez carne. Isso é bonito, né? Entre Malaquias e Mateus, que por coincidência são, não sei se é coincidência, mas são dois livros com M e A, né? Vai ter o que a gente chama de período intertestamentário, que é um nome difícil para dizer que é entre os dois testamentos. Alguns vão falar que é os 400 anos de silêncio. Eu não gosto de usar esse termo, 400 anos de silêncio, porque dá a ideia de que Deus ficou quieto, né? Deus ficou quieto, Deus não falou. Não houve profecia escrita e inspirada para entrar no cânon, mas teve muita coisa que aconteceu. Inclusive, nesse momento aí, foi o momento que a Grécia foi crescendo com Alexandre e ele fez uma coisa. Ele queria que tivesse todas as bibliotecas de todos os povos ali em Alexandria e ele pediu para que tivesse uma tradução ali do livro dos Hebreus, ou seja, o nosso Antigo Testamento. Que vamos ver quem sabe, foi escrito em qual língua? Hebraico. E aí foi traduzido para o grego. E aí, por que foi importante? Porque nessa época o mundo inteiro estava falando grego. Então a profecia acerca de Cristo, ela vem num tempo em que a língua estava acessível. Olha que legal. Eu não lembro, acho que é Gálatas. Me perdoa aí quem está ouvindo e quem está ouvindo aqui. Mas acho que é Gálatas que vai falar que foi na plenitude dos tempos que Jesus... Confere, por favor, pastor, se é Gálatas 4:4. Por que a plenitude? Porque foi no tempo perfeito, no tempo certo que Jesus chega.
Por que eu estou falando tanto de Jesus chegar? Porque era Gálatas 4, tô bom de Gálatas de decorar. Gálatas 4:4 vai falar que foi a plenitude dos tempos. Foi no momento ideal. Tinham grandes impérios, os grandes impérios que dominavam, no sentido assim, o babilônico, por exemplo, estava caindo e os dois grandes povos que estavam dominando eram os gregos e os romanos. Os romanos influenciaram muito na proteção e no desenvolvimento do espaço. Por exemplo, eles conseguiam viajar de uma cidade para outra pela facilidade das estradas. E a filosofia e os livros e a cultura em grego. Então, a Bíblia, a profecia, a mensagem, ela chegou num tempo assim importante. Por que eu falo isso? Porque o povo da época de Malaquias estava triste com uma situação. Durante um tempo, antes do exílio, com o profeta Isaías, Isaías dizia que havia um tempo messiânico, ia vir um tempo de restauração, ia vir o Messias, e eles estavam ali, poxa, o Messias vai chegar. E aí, antes do exílio. E aí vem o exílio, que é quando a Babilônia invade, destrói o templo, destrói tudo. Então eles ficaram assim, olha, a gente vai ter que passar por isso, mas depois que passar por isso, ele vai chegar. Ele quem? Jesus, o Messias, vai chegar. Lembra que Isaías falou e tal? E aí o que acontece? O templo é reconstruído, o exílio acabou. De acordo com os historiadores, já tinha um século que já estava assim, templo legal e tudo. Mas uma grande coisa ainda não tinha acontecido, que era o quê? O Messias. E o povo começa a negligenciar e deixa as coisas. Vai tratando do culto, principalmente o culto, e vai tratando do relacionamento com Deus de uma forma negligente, desleixada. Desleixo é deixar para lá, sabe? O povo desiludido, apático. Você podia pensar assim, aí vem o Esdras, ou Esdras, tem gente que fala Esdras, tem gente que fala Esdras. Aí teve toda aquela questão da reconstrução do muro e tudo, e vamos lá, mas como é que fala? Esse fervor vai acabando. E cadê o Messias? E nada do Messias. E aí eles vão se aliançando ali com pessoas de outros povos e vai adorando outros deuses. E o sacerdote, que era aquela figura que tinha como uma das responsabilidades guiar o povo, guiar a adoração e guiar uma coisa muito importante, que era o perdão dos pecados através do sacrifício dos animais. Esse povo começa a se corromper. Esses líderes se corrompem. E aí começa uma série de diálogos e debates entre Deus e esse sacerdote. E eu acho muito interessante porque Deus, ele não, como é que fala? Ele não briga com você questionar. Vários profetas e pessoas que se relacionavam com Deus questionavam e perguntavam. Ele gosta que você fale para ele aquilo que você precisa falar. Mas esse povo estava vacilando muito. Muito. O sacerdote, para quem estudou sobre os sacerdotes, eles tinham... A gente não tinha o livre acesso. Você sabe que quando Jesus morre e ele diz, está consumado, porque ali... O livro de Hebreus, ele vai falar que ele foi o sumo sacerdote e ele foi o próprio sacrifício pleno. É incrível, né? Porque ele é o profeta e a profecia, ele é o sacerdote e o sacrifício, ele é o rei e ele mesmo estabelece o reino. É muito interessante. Nele cumpre tudo, mas antes dele não era assim. Eles dependiam do sacerdote. O tabernáculo e o templo simbolizavam a presença de Deus. Então a figura do templo era muito importante, porque era o lugar onde você ia para adorar, o lugar onde eles levavam as ofertas, e essas ofertas, elas eram uma entrega de louvor, mas também uma entrega de pedido de perdão.
Então era algo que tinha que ser tratado com muito zelo e muito amor. E não era assim que eles estavam lidando com isso. Então, pós-exílio, alguns voltaram, outros não voltaram. Reconstrução do templo, 100 anos se passam, e cadê o Messias? E o povo começa a se corromper. Quem devia proteger a presença, aquele povo, a sabedoria, a instrução, estava se corrompendo. E Deus deixa para lá? Vou fingir que não estou vendo, não. Foi isso que Deus faz? Não. E agora a gente vai começar a leitura aqui, um por um, e refletindo. Amém, irmãos? Todo mundo entendeu tudo? Uma pergunta? Não? Porque isso aqui é um pouco difícil, porque envolve muita história, tudo, mas depois vocês... Mas vamos ver como que esse texto tão antigo, ele se relaciona com a nossa vida hoje. Aí, lembra que eu falei na oração? Cabe você assumir aquilo que o texto fala para você. Não cutuca o outro, não. Ah lá, ó. Não joga pro outro, não, porque você impede de absorver. Que tem muita gente assim. Ah lá, ó. Para você isso aí, ó. Nossa, que bonito que você falou. O João não veio, mas não tem João não. É fulano. Uma vez, eu dou muito exemplo com o João, aí eu dou aula, né? Sou professor, aí eu geralmente falo, o João, aí tinha um menino lá que era João, aí ele, professor, você só fala João? Não sou eu, não. Aí eu comecei a ter que mudar, é o fulano. Assuma a palavra para você, amém, irmãos? Olha lá, hein? 6. O filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes. Ele pergunta aos sacerdotes, que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? Então vamos começar aqui o primeiro diálogo. O primeiro diálogo é Deus chama os sacerdotes a uma conversa. E ele fala, olha, vou assumir a metáfora de duas metáforas, duas imagens. A imagem do pai e a imagem de um senhor, de um patrão, de um chefe. E aí, vocês falam que eu sou o pai. Se eu sou o pai, vocês não estão me honrando como filho. Vocês me chamam de senhor. Se eu sou o senhor, vocês não estão me respeitando como Senhor. Jesus vai falar essas mesmas coisas quando ele vem. Ele fala, vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Muitas vezes a nossa ligação com Deus, ela funciona apenas de palavras. E eu falei, irmãos, não fiquem tristes comigo, é o texto. A gente muitas vezes se relaciona com Deus de palavras. A gente bate no peito. Eu amo a Deus. Deus é fiel. Coloca no carro de fora a fora o adesivo assim, né? Pá. Mas muitas vezes a gente honra a Deus só com as palavras. E aí Deus fala isso para eles. Vamos lá, tudo bem. Deus conversando assim. Se eu sou o pai, onde está a honra que vocês deveriam estar me dando? Onde está o respeito? Por que me desprezam? E eles, como um filho desobediente, fala: hã? A gente? Não, é. Eu? Sons, você viu os sons? Eu? Ah, agora é igual aluno, você chama atenção. Ah, comigo toda hora sou eu? Por que será? Eu quebrei o copo. O pastor pergunta: Nicolas, por que você quebrou o copo? Eu? Não, esbarrou meu braço. A gente tem uma dificuldade de assumir desde o Jardim do Éden. Adão foi a mulher. Eva foi a serpente. Nunca sou eu. E aí Deus, ele chama os sacerdotes a esse compromisso. Olha, vocês me chamam de pai
e vocês são filhos que não estão me honrando. O que é honra? A honra, essa palavra honra, ela é a mesma palavra honra lá nos 10 mandamentos. Porque vocês sabem que o grego e o hebraico, às vezes, não é a mesma palavra quando é traduzida para o português. Mas essa é a mesma palavra. A honra, ela é um peso, o significado dela é peso, importância e valor. É o valor e o peso que você dará a alguém ou a algo. A honra, ela também está ligada a reconhecer a autoridade. A honra, ela é um pouco diferente de só a obediência. Você pode obedecer e não honrar. O pastor pede para que eu faça algo, eu obedeço e faço. Mas durante todo o processo que eu estou fazendo, eu estou reclamando a beça dele. Então, por exemplo, ele fala comigo e com o irmão aqui, olha, vocês podem tirar o banco aqui, aí vai eu e ele tirando o banco. Ah, pastor fica pedindo as coisas pra gente. Ah, não sei o que lá. Ah, aquele cara. E nesse processo a gente começa a não honrá-lo. Eu fiz, mas não honrei. Deu para entender? A honra, ela envolve uma obediência com reverência, respeito e um reconhecimento de autoridade. Tem uma reverência na prática, uma reverência no trato. E é uma forma de demonstração sincera que alguém tem autoridade na sua vida. E eles não estavam honrando a Deus como Pai. Muitas vezes a gente grita aos 20 ventos: eu sou o Filho de Deus. Mas nós não honramos a Deus como Pai. A gente se esquece até às vezes. E muitas vezes a gente é como aquele filho que só pede, só se aproxima para pedir, né? Pai me dá, pai me dá. Tem uns assim. Nicole ficou olhando para mim. Por que, Nicole? Nicole não é assim não, né? Respeito. Respeito é temor, consideração. Sendo que, você já reparou que a Bíblia ela trabalha muito com essa identidade de paternidade e maternidade, inclusive. Tem alguns textos que vai apresentar a Deus que a mãe pode abandonar. Uma mãe, dificilmente uma mãe abandona seu filho, mas ainda que uma mãe abandone o seu filho que amamenta, Deus não te abandonará. Ele gosta muito de usar a figura da mãe e do pai. Por quê? Porque a figura da mãe e do pai, ela envolve 4 situações básicas dentro de uma família, ou pelo menos deveria envolver, que é a intimidade, provisão, identidade e autoridade. Intimidade, só um filho sabe como o pai realmente é. Só um filho sabe como o pai realmente é. Às vezes nem o próprio pai sabe que ele é daquela forma, porque o filho ele é um ótimo espelho. Tem uma história triste, eu não sei se essa história é verdade, mas é a ilustração que o pastor conta. Diz que é ter o... Isso não foi aqui não, tá, gente? Eu ouvi essa ilustração há muito tempo. Diz que ia ter o concílio de diáconos, e aí o pastor perguntava, e aí o pastor inventou a brilhante ideia de chamar a família para perguntar sobre os diáconos, e falou para o filho: como é que seu pai é? E o menino falou: ah, pastor, eu amo meu pai. Ah, você ama seu pai? Meu pai é ótimo. Meu pai é ótimo aqui na igreja. Eu queria que ele morasse aqui na igreja, porque aqui na igreja ele é muito bonzinho. Deu para entender? Porque ele consegue ver a intimidade. A provisão, o pai ele provê, ele sustenta. O filho não precisa ficar preocupado com boleto. A criança nem deve estar preocupada com isso. Infelizmente a gente sabe que a nossa sociedade tem muitos problemas de questões financeiras, mas uma criança ela tinha que ficar tranquila. Ela tem que brincar, estudar e dormir. E o pai está lá descabelando, não consegue dormir porque tem que pagar, porque a função dele é prover. A outra ideia é a ideia da autoridade. Ele exerce autoridade. Ele exerce autoridade legal diante da lei de um filho. E a identidade. Ele te entrega um nome, quem você é, uma história. Ele te coloca dentro de um contexto familiar. E é assim que Deus queria se relacionar com aquele povo, mas aquele povo estava vacilando muito, porque aquele povo estava se afastando de todas essas 4 coisas que eu estou trazendo para vocês. E aí Deus ele vai falar uma coisa aqui. Ele vai falar: olha, vocês desprezam o meu nome. O que é um nome?
Um nome não são só letras numa identidade, num documento. O nome, ele invoca muitas coisas. Quando você fala, você conheceu fulano? Aquele senhor lá da igreja X? Oh, conheci, rapaz. Ele era tão bom. Ele me ajudou. Sabe? Você fala o nome de alguém. Aí tem o outro lado. Sabe o fulano? Ih, aquilo ali não... Todo nome vai te trazer um tipo de sentimento. Se eu falar um nome para você, conhece fulano, esse nome pode te trazer um sentimento nostálgico, de saudade boa, ou te dá até... Não, quem está aqui? Ele está aqui? Dá até medo. Porque um nome nunca é só um nome, nunca são só letras. Um nome invoca história. Tem todo um trajeto. Sabe, a gente se acostumou muito a falar, por exemplo, em nome de Jesus. E a gente usa em nome de Jesus como quase que fosse uma palavra mágica. Acontece tal coisa em nome de Jesus. Plim, plim, plim. A varinha... muitas vezes, irmãos, deixa eu falar aqui. Acho que a gente assistiu Disney demais. Mas muitas vezes, conversando com alguns cristãos crentes, músicas e pregações, muitas vezes, as ideias... Eu viajo muito, tá, irmãos? E as ideias que dá é tipo Deus gênio da lâmpada, Deus fada madrinha. Dá essa ideia. Dá essa ideia. Não dá essa ideia? Ele tem que resolver meu problema. Então, no nome de Jesus, tuf. Vocês já pararam para investigar no seu coração a expressão em nome de Jesus? Em nome. Não é na ideia de palavras mágicas. É tipo assim, pastor, você está precisando de tal coisa? Olha, vai lá naquela empresa X, chega lá e fala que você é amigo do Nicolas. Importante. Fala que você é amigo do Nicolas. E ele me conhece. Vai lá em meu nome. Se eu fui um cara bem relacionado lá e eles me conhecem realmente e eu fui uma pessoa boa para eles. Ih, rapaz, você conhece o Nicolas? Conheço, lá da igreja. Ah, não, vem cá. Ele pediu. Deu para entender? Ele está levando uma representação àquele lugar em meu nome. Deu para entender, irmãos? Quando eu digo que eu peço algo a Deus em nome de Jesus, eu estou dizendo que eu estou com Jesus e Ele está indo à frente e falando, olha, Ele está comigo. Mas Jesus vai dizer que naquele dia Ele vai ouvir muitos, Senhor, 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 Ele vai falar, apartai-vos de mim que eu não vos conheci. Então, em nome de Jesus, não é só conhecer Jesus. É ser conhecido por Jesus. E você carrega toda a história, reverência, influência, intimidade que ele evoca. Deu para entender? O que eles estavam fazendo era desprezar o nome de Deus. Ou seja, Deus era engrandecido entre as nações. Nesse momento, lembrando que a gente está no último livro, muita coisa aconteceu. Todo mundo conhecia Deus, todo mundo sabia o que tinha acontecido, todo mundo sabia do povo que tinha sido liberto do Egito. Deus, ele tem um nome a zelar. Ele tinha um nome a zelar. E quando aquilo que eu faço não condiz com o nome dele, eu estou desprezando o nome dele. Por exemplo, imagina uma pessoa que foi muito boa, e essa pessoa foi muito boa na cidade, e ela teve um filho. Mas o filho foi péssimo, não foi tão bom quanto o pai. A gente fala, poxa, nem parece que é filho do fulano. Ele não carrega o nome do pai. Deu para entender? Ele não carrega a história do pai. Quando a gente diz que a gente está orando em nome de Jesus, isso indica que você está com Jesus. E não só que Jesus está contigo, porque a gente fala muitas vezes assim, Deus está do meu lado, mas será que eu estou do lado de Deus? Deu para entender? Na verdade, a missão é dele. Eu sigo na missão dele. Embora a gente seja humano e muitas vezes a gente é que nem o Jonas. A gente foge mesmo. Mas a gente carrega um nome. O apóstolo Paulo, ele vai falar uma outra
figura de linguagem para isso, ele vai falar uma outra metáfora para isso, ele vai chamar você, igreja, de embaixador. O que é um embaixador? É aquele que representa um governo junto ao governo de outro país. Olha, eu fui embaixador do rei. Amém, irmãos? E aí é interessante porque Deus, ele fala que os sacerdotes estão desprezando o nome dele. E aí os sacerdotes, ao invés de falar assim, olha só, Deus, me perdoa. Me perdoa. Não, eles falam, como que a gente está fazendo isso? Em que sentido que a gente está desprezando? E aí vamos ao versículo 7. Vocês oferecem pão impuro, e lá em Levítico 21 vai falar sobre a oferta, e vai falar sobre o pão impuro sobre o meu altar, e ainda perguntam, em que te havemos profanado? Nisso te pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. A mesa do Senhor pode ser desprezada. Vocês estão achando que pode desprezar a mesa do Senhor? Vocês não podem desprezar a mesa do Senhor. Ah, irmãos, eu esqueci de falar o título que eu separei para a mensagem, que foi o problema do culto vazio. Porque aqui, o tema central dessa segunda disputa é o culto. E culto, a gente entende que existe basicamente dois tipos de culto. Culto público, que é o que estamos fazendo aqui, amém? E o culto como vida, amém? O apóstolo Paulo vai falar sobre o culto racional, sobre o culto sacrifício vivo. Hoje nós não oferecemos animais, o sacrifício foi completo, consumado em Jesus Cristo, porém a nossa vida é oferecida em culto. E culto, é muito interessante a palavra culto, porque uma das raízes da palavra cultivo é culto. Cultivar a terra, cultivar uma semente, cuidar, adornar. O culto é um lugar de adoração. Infelizmente, por conta dos gêneros musicais, as pessoas resumiram worship, adoração, a cantar lento. E resumiram adoração a cantar. Enquanto, na verdade, adoração é entrega. Se eu não me engano, para não falar besteira, um dos primeiros, ou o primeiro momento em que a palavra adoração na Bíblia, ela é colocada, é quando vai ter a oferta do filho do Abraão, Isaac, se eu não me engano. Porque é uma entrega. Ela envolve entrega. O que você está entregando a Deus no dia de hoje? O que você vai entregar a Deus amanhã? O culto também, como é cultivo, ele também envolve uma ideia de relacionamento, de intimidade, de profundidade, de um momento em que você está com o eterno. O culto, ele é um momento de pessoas mortais se relacionando com o eterno. E esses homens estavam desleixando o culto. O culto, ele vem antes da missão. Ele é mais importante que a pregação que eu estou falando aqui. Porque o culto existe antes de existir o ser humano. E o culto é aquilo que nós vamos continuar fazendo depois que formos para a glória. Vocês entendem? Aqui é um pedacinho do que vai ser vivido como promessa. E eles estavam profanando o culto. Ainda bem que é só eles, né, irmãos? Embora a gente não carregue animais por aí afora, né? Imagina, o pessoal chegando aqui com cabra, com tudo nas costas. Aqueles fechos de trigo grandão assim. Vou entregar lá. E o pastor ali na porta com uma roupa assim, recebendo. Isso foi consumado em Jesus, amém? Tem uma expressão que quem vai lembrar, quem já viu filme de Paixão de Cristo, sempre foca naquela cena do véu se rasgando, quando ele está lá, né, no Gólgota e vai... O que simboliza aquilo? Intimidade, proximidade com Deus. Mas eles estavam profanando o culto. E aí Deus, ele continua. 8, por favor. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? É muito legal, porque Deus e depois Jesus vai fazer as mesmas coisas, né? Eles gostam de ensinar com perguntas.
E a pergunta, a pergunta quando é feita certa, né? Ela vem ela fala mais do que se você for direto, né? Ela amplia teus horizontes. É mesmo? Você faz assim, é mesmo? Verdade? Aí tu engole assim. Será que está errado? Será que não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que não está errado? Ora, aí Deus, assim como Jesus e o povo hebreu, ama ensinar com comparações e metáforas. E aqui ele faz uma comparação. Tá, então vamos lá. Vamos pensar que não é Deus aqui falando com vocês, é o governador. Será que ele se agradará disso? Será que o rei, quem governa, vai se agradar dessa? Sendo que a figura do governador ela é muito distante para a gente. Do governador daquela época ali é distante, tá? Daquele jeito de governo, aquilo ali era diferente. Vamos pensar, não em governador, mas vamos pensar uma pessoa que você gosta demais. E você quer agradar ela. Sua esposa, seu esposo. Não vou pegar exemplos de ninguém não, tá? Aí você compra uma roupa para ela, porém essa roupa está toda rasgada, toda furada. Não é rasgado no estilo não, tá, irmãos? Tem uns estilos maneiros, rasgadinho. É feia, tá velha, tá estragada. Você vai, amor, comprei para você. Ah, comprou? Comprei um presente, tá ali, ó. Ainda você ainda faz assim, ó, tá ali em cima ali, pega lá. Tá lá no quintal. Aí ela chega cheia de barro, tudo sujo, rasgado, ela pega. Mas esse é o presente? É, tá aí. Pergunta. Ela vai gostar? Vai, mulheres? Não, seja sincero, vai gostar? Não, você vai ficar como? Gente, vocês não são tão santos assim, vão ficar triste. Eu ia ficar furioso, pô. Tá me chamando de mendigo, né? Ué, tá me chamando... Não, ser sincero. Gente, vocês vão ficar aí muito... bravo. Não. Triste. Duvido. Isso seria uma palavrinha com O. Ofensa. Deus, ele joga essa pergunta pra gente. Joga essa pergunta. Quando você quer agradar alguém, claro, irmãos, preste atenção nos meus exemplos, por favor. Estou falando que você tem que comprar coisa cara, não é sobre preço, tá bom? Não estou falando de preço. Tanto que a gente tem um exemplo de uma senhora que estava dando os dízimos e Jesus fala para ela. Jesus chama os discípulos e fala, tá vendo lá? Jesus ficava de olho na oferta dos outros, né? Fala assim, tá vendo aquela senhora? Vocês lembram dessa situação? Ela tinha dado quantas moedas? Eu não lembro, não. Acho que 2. Ela deu mais que todo mundo. E os caras estavam dando ouro pesado, coroa, colar, tudo. Por quê? Porque ela deu de coração. Coração de tudo que ela tinha. O que Jesus e Deus, nessas duas situações, estão falando, não é necessariamente sobre o preço do vestido. É sobre o cuidado. É sobre o carinho. Você já foi numa casa de alguém que era simples a casa? E a pessoa te recebeu tão bem, as coisas eram tão gostosas e tudo era tão agradável, e era um ambiente tão legal. Não tinha mármore nem porcelanato, mas você não queria sair dali porque era tão bom. Aquele café parece que é diferente, que vem aquele cheirinho assim. Aí sempre uma senhorinha que sai com um sorrisinho aberto, né? Nossa, eu quero viver aqui para sempre no meio desse café. Não sei, é assim também? Então. E isso é legal porque é quando você entrega o melhor. E aí Deus está fazendo essa comparação. Você pode trocar a palavra governador. Quando é metáforas, irmãos, a gente pode trocar para ficar entendível para a gente, tá? É ensinável o nosso coração. E aí a ideia que Deus está colocando para eles era, quando você quer agradar alguém importante, você procura o melhor. Amém? A melhor oferta. Era isso que os sacerdotes estavam fazendo? Não. Digamos que
pastor é alérgico a alguma fruta ou alguma comida, é? Olha. Aí, ó. E aí eu chamo ele para almoçar na minha casa e eu preparo todas as coisas que vai fazer ele passar mal. Ele vai comer, mas ele vai passar mal. Finge que ele não vai comer. E aí ele não come. E ele fala, poxa, eu não vou comer. Aí eu pego e falo assim. Aí o pastor vai embora, eu falo com a Karine, aquele pastor é ingrato, né? Vocês deram para entender? Deram para entender? É isso que a gente faz com Deus. Desculpa, irmãos, a gente não faz isso. Quem faz são os sacerdotes 430 anos antes de Cristo. Amém? Amém. Versículo 10, eu vou pular o 9. Por quê? Não sei, eu vou pular o 9. Vamos lá. Quem dera houvesse entre vocês, irmãos, vocês imaginam, vocês ouvirem isso aqui de Deus. Olha só. Esse 10 aqui é... Quem dera. Imagina Deus falando, né? Quem dera Deus, quem dera eu mesmo. Quem dera, se houvesse, aquele ali dá mais peso dramático, eu acho, do que a minha versão. Se houvesse entre vós alguém que fechasse as portas para que não acendesse em vão o fogo do meu altar. Vocês imaginam ouvir falar, tudo que Deus quer é que haja adoração. Tudo que Deus quer é que exista a igreja, que exista templos, que exista reunião. Você imagina Deus dizendo, quem me dera, existisse alguém que fechasse as portas da igreja. Você parou para pensar nisso? Olha o que Deus está falando. Meu Deus. Deus está dizendo, se houvesse alguém para ir lá e fechar tudo. Porque o que vocês estão fazendo é desperdício. Desperdício de tempo e desperdício de fogo. Muitas vezes a gente compra guerras erradas. E muitas vezes a gente acha que quem está atrapalhando a igreja é todo mundo de fora, menos a própria igreja. E os que mais atrapalham a igreja, muitas vezes, é a própria igreja. E quem disse isso foi Deus. Os próprios líderes, os sacerdotes, aqueles que tinham que zelar pela adoração, zelar pela presença, zelar pela palavra. Deus diz a eles que queria. Olha só, irmãos, presta atenção. Deus levantou Jonas e mandou Jonas pregar em Nínive e brigou com Jonas porque Jonas fugiu. Deus levantou Isaías, Deus levantou Moisés, Deus levantou um monte de gente. Chega no último livro, no Malaquias, no último livro do Antigo Testamento, e diz que queria que viesse alguém que pudesse fechar a igreja. Eu estou falando igreja aqui para vocês entenderem, mas não é igreja, tá? É o lugar de sacrifício. Isso é forte. Quem não pegou isso como forte, eu te falar. Aí você pode fazer o seguinte, mas pastor, isso não faz sentido, porque o sacrifício, a adoração, a pregação, o ensino é algo bom. Mas eu posso pecar muito mais aqui pregando agora do que alguém que está lá fora. O meu louvor, o meu instrumento, a minha pregação, ela pode ser muito mais suja diante de Deus do que... E tem muita gente vendendo a fé. E tem muita gente comprando. Qualquer pessoa que fala em nome de Deus aí, a galera compra. É fácil enganar. Cuidado. Aqui, irmãos, Deus está brigando com os sacerdotes. Sacerdote era para ser uma figura muito importante. E não estava de acordo com aquilo que eles deveriam estar fazendo. Eu falei que a palavra era pesada, mas não é culpa minha. É culpa de quem? Do Malaquias e do pastor Johnny. Pastor Johnny podia ter escolhido uma sequência de, sei lá, fala um mais levinho aí. Um Salmos, aquele salmozinho ali, mas... Não, Eclesiastes, ele é mais ou menos, ele fica no meio. Eu gosto muito de Eclesiastes, cara. Eclesiastes é... Irmãos,
Vamos respirar, né? Vamos lá. Versículo, tá todo mundo acompanhando? Amém? Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendesse em vão o fogo do meu altar. Essa aqui, eu não consigo nem ler. Vamos ler a segunda parte? Vocês vão ler, vai lá. 1, 2, 3 e... Pesado, eu falei para os irmãos. Falei, eu vou tentar acelerar. Eu falei, essa mensagem... Nossa, Amém. Irmãos, Deus está dizendo aos sacerdotes, eu não tenho prazer em vocês. Vocês imaginam ouvir isso de um pai. Mas eu não estou falando ouvir isso de um pai ruim. Aquele pai que botou para fora de casa. Que a gente sabe que o ser humano é pecador e tem pais que são pecadores e mães que são pecadores. Eu estou falando de um pai que foi muito bom para você a vida toda. E um dia teu pai fala, olha, tentei de tudo, mas eu não tenho prazer em você. Não ia ser forte ouvir isso? Forte. É forte. É muito forte. Versículo 11. Olha o que ele está dizendo aqui. Mas desde o nascente do sol até o poente, então faz o movimento da terra, irmãos, a gente estudou isso na escola. Não lembro muito essa matéria não, mas você faz sabe quando é o movimento, tem um nome esse movimento aqui. O sol vai e volta da terra. Tem um movimento aí. É, uma coisa assim. Irmãos, o que ele está querendo dizer com essa figura de linguagem aqui, com essa expressão? Toda a completude da terra, amém? Não é só você e Judá aqui, fechadinho. Desde onde o sol nasce até onde o sol se põe. Nessa época tinha povos ainda que nem tinham sido colonizados ainda. Ele está dizendo, é grande o meu nome entre as nações. O povo que deveria honrar o meu nome despreza o meu nome. O povo que não recebeu a profecia como vocês engrandece o meu nome. No último livro, Deus está ampliando os horizontes. Ele está anunciando para eles o que Jesus iria fazer. O reino restaurado. Os novos céus e uma nova terra. Não seria dado apenas aos judeus. Seria a todas as nações. Amém? Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. O Espírito Santo foi derramado. E Deus está dizendo o seguinte, olha, sabe as nações que vocês perseguem, que vocês chamam de pagãos, sabe aqueles que vocês chamam de ímpios, sabe aqueles que vocês dizem que não querem nada com Deus, sabe esses? Meu nome é grande entre essas nações. Olha o que ele continua dizendo, olha, em todos os lugares lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras. Ele vai dizer, ele está dizendo que a oferta que o sacerdote que foi recebido, que foi levantado por Deus, essa oferta, ela é desprezível e ele queria que essa igreja desse povo fosse fechada. E aqueles que não são sacerdotes, que estão entre outras nações, de outros povos, que teoricamente aqui não foi escolhido, que estão fora desse Israel, essas ofertas são puras. Aí, irmãos, eu falei, pede para Deus falar com o seu coração o que você precisa ouvir, amém? Tem alguma coisa aqui que vai ser útil para a nossa vida hoje. 12. Mas vocês estão profanando o meu nome, quando pensam que a mesa do Senhor é impura,
e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem ainda, que canseira. E vocês ainda dizem, que canseira. Sabe quando a mãe pegava, ou o pai pegava para dar um discurso eterno de uma bronca? Eu acho que ninguém passou por isso, porque vocês têm semblantes de pessoas que foram muito quietinhas. Mas, já viu quando a nossa mãe pegava para... Mas você fez... Aí ela sai assim, ó. Ah, mas não acabou, não. Mas não... Já viu? E tu pensa que vai acabar e ela volta. Aí na tua mente, na sua fisionomia, você está aqui, ó. E na sua cabeça assim, que canseira. Ou quando a mãe dava umas palmadas e você ficava, ela vai ver só. Ela vai ver só. Também ela vai me pedir para ir no mercado, eu não vou, não. É isso que eles estavam fazendo com Deus. Exatamente. E Deus diz, olha só, o negócio é que discutir com Deus, ele consegue sondar o teu coração. Então ele vai te mostrar. Ele vai te indicar. E muitas vezes você não quer ver. Não quer ver. Eu gosto muito daquele filme lá, o Todo-Poderoso lá, porque tem umas metáforas, né, tem na brincadeira, mas tem uns ensinos bem interessantes. Tem uma hora que ele tá passando por problemas, aquele ator, não sei quem já viu esse filme. Aí ele fala assim, me mostra um caminho. Aí ele anda, aí tem um caminhão assim, tipo, siga não sei o quê. Aí vai mostrando assim, ó. Aí depois ele chega lá no céu, aí fala, mas eu mostrei um monte de coisa para você. E ele não conseguia entender, entendeu? Que Deus estava mostrando. E muitas vezes a gente é assim. Deus me explica, mas me explica direito, porque eu sou difícil de entendimento. Sendo que o povo estava entendendo, mas Deus diz para eles o seguinte, vocês estão ouvindo e vocês estão falando que canseira e torcem o nariz para isso, diz o Senhor. Oferecem animais roubados. Roubado. É tipo, chegar, pastor, tem uma bênção para vocês. Consegui uma bateria nova, um violão novo, uma mesa de som nova, aí o pastor felizão, né? Fala, irmão, como é que você conseguiu isso? Eu roubei. Mas é para a glória de Deus. Tu imagina, faz sentido isso? Irmãos, faz sentido esse negócio? Era isso. Os caras, pastor, cadê? Tá ali o texto, o 13. Ah lá, irmão, sou eu que estou falando, não, irmãos. Trazei como oferta o que foi? É até engraçado, porque, por exemplo, eu estou andando na rua, poxa, eu não levei nenhum dízimo, na hora do dízimo vai falar lá, aí tem um carinha ali pagando a conta, e pastor, trouxe o dízimo. Então, olha o que ele diz, o aleijado e o doente, o que acontecia? O animal, ele tinha que ser perfeito. Eles tinham vários animais, eles pegavam o pior animal. E aí Deus fala para eles assim, ó, e vocês ainda querem que eu aceite isso? Aí eu ainda fico com raiva do pastor. Pô, pastor. Aí a pessoa fica com raiva do pastor. Poxa, pastor, a gente trouxe todo o equipamento aí. A gente trouxe tudinho que a igreja precisa. Tu ainda vai rejeitar, pastor? Fica com raiva. Versículo 14, para a gente acabar, irmãos. E aí, vocês levam esse texto para o coração de vocês. Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeitor. Promete, você que prometeu. Você que prometeu um animal sadio. E aí você promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. E o meu nome é temível entre as nações. Amém? Irmãos, eu brinquei um pouco para tentar descontrair, porque eu acho esse texto forte. Eu acho o livro de Malaquias bem forte. Assim. Deus, ele não estava muitas ideias legais. Deus, ele estava puxando. Poucas ideias, estava puxando mesmo. Mas vamos tirar algumas coisas. Primeiro, o tempo está tarde, perdão, tá, irmãos? De tudo que eu falei,
tira alguma coisa e tenta se colocar na posição do sacerdote. Você vai falar, eu não, pastor, eu não faço isso não. Amém. Eu já fiz. Eu já tratei da obra desleixado. Eu já fui prestar culto doido para ir embora. Confesso meus pecados. Quando eu tocava no Ministério de Louvor, eu pegava a música 1 hora antes. De qualquer jeito. Eu já tratei do culto de qualquer jeito. Perdoa, irmãos. A irmã falou, pede para Deus. Eu já pedi perdão. Mas a gente vai... Aqui tem um grande problema. Que é quando a gente perde a esperança. A sensação que eu tenho do povo é que o povo perdeu a esperança. E quando a gente perde a esperança da glória de Deus e da presença, a gente começa a agir no automático. Em tudo na nossa vida, que é quando a gente começa a agir no automático e no robótico, a gente perde preciosidade. A gente perde o sorriso do nosso filho, a gente perde uma brincadeira com os amigos, a gente perde a presença da nossa mãe, porque a gente está sempre com pressa. E a gente começa a trazer isso para o nosso relacionamento com Deus. E a nossa vida, ela não é fragmentada. Não existe... A vida que é de Deus é a vida que não é. A vida, ela é uma vida. E como nós estamos tratando dessa vida como culto? São perguntas. Em Malaquias 3:1, ele vai anunciar que vai vir um João Batista. Ele não usa o nome João Batista, mas ele diz que vai apontar para um que vai ser o último que vai apontar para o Messias. Mas isso só vai acontecer séculos depois. Muitos anos depois. E quando Jesus chega, os sacerdotes aprenderam a lição? Os mestres da lei aprenderam a lição? Eles ouviram o que Deus falou e, poxa, gente, a partir de agora, a gente vai tratar do culto com honra. Vou só falar para vocês duas coisas. Uma, o João Batista. Lá em Mateus 23. Não, eu não anotei essa. Mateus 23 é o outro. Em um texto, o João Batista vai falar que os sacerdotes eram como raças de víboras, cobras venenosas. E Jesus, em Mateus 23, 27, ele vai falar que os fariseus e sacerdotes eram como sepulcros caiados. O que é o sepulcro caiado? É aquele que é bonitinho por fora, agradável por fora, né? Um cemitério, né? Ele tem jardim por fora, é gramadinho, tem um mármore, é bonito por fora. Mas o que um sepulcro tem dentro? Ossos, o morto. Os sacerdotes viviam num culto vazio, sem vida. Jesus vai falar que eles oravam muito em praça pública, mas eles oravam como hipócritas ou como atores, lá em Mateus 6. Então nada mudou. Depois dessa bronca de Deus, eles não mudaram o comportamento. E a reflexão para a gente, irmãos, é que a gente consiga olhar um pouquinho mais essa noite para o nosso interior. E que você se pergunte, como que nós estamos nos relacionando com Deus? O nosso culto, ele é um hábito apenas, ou ele é em verdade? A mulher samaritana, ela tinha uma dúvida e ela pergunta para Jesus, olha, onde que a gente deve adorar? Em Jerusalém, no Monte Gerizim? E Jesus diz, a hora vem, a hora é esta, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O tema dessa segunda disputa dos sacerdotes com Deus em Malaquias é o culto, a adoração ao Senhor. A nossa adoração, ela tem sido em espírito e em verdade, ou ela tem sido um culto vazio? Irmãos, Deus, Ele sempre entrega o melhor pra gente. Vocês acreditam nisso? Ele sempre entrega o melhor, por mais que a gente não saiba que aquele melhor é bom, mas Ele sabe o que é melhor.
Eu sei, irmãos, a gente é ser humano. A gente vai ficar cansado, desanimado, desiludido, frustrado. Como o povo de Israel aqui nesse período bíblico estava apático. A insensibilidade espiritual. Mas o que Deus está chamando a gente à consciência é que a gente precisa manter viva a nossa esperança. Porque Ele quer a nossa adoração. Ele quer o nosso culto. Amém? Então apresente um culto em espírito e em verdade. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela palavra.